Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste 5 de março, segundo domingo do tempo da Quaresma. Iniciando mais uma semana na presença de Deus, nesse caminho de trabalho interior que nós queremos viver esta conversão, essa vida nova. Queremos já nos preparar para a festa da Páscoa, da ressurreição, sempre acompanhados pela Palavra de Deus, que dá a direção que nós queremos seguir na nossa vida espiritual. O Evangelho deste segundo domingo da Quaresma encontra-se em Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E se no primeiro domingo da Quaresma nós éramos convidados a estar no deserto com Jesus, enfrentando as tentações, hoje, nesse segundo domingo, nós queremos acompanhar Jesus a esta montanha. A montanha que, na Bíblia, é o lugar da presença de Deus. Para nos dizer que a Quaresma precisa ser um tempo em que nós subimos esta montanha. Quaresma é um tempo de buscar a presença de Deus. É o tempo em que a gente precisa subir esta montanha e buscar a cada dia, a cada instante, estar mais intensamente na presença do Senhor. E lá, no alto da montanha, acontece a transfiguração de Jesus. Para dizer que se nós subirmos essa montanha, se nós vivemos a Quaresma da nossa vida na presença de Deus, com Ele, nós também vamos ser transfigurados. Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de luta contra o pecado. E a gente percebe o quanto o pecado nos desfigura. Nós que fomos feitos à imagem, à figura de Deus, o pecado ele tem o poder de destruir esta figura, desfigurar, destrói a imagem, a semelhança de Deus que existe dentro de nós. O pecado tem esse efeito corrosivo, de forma silenciosa, ele vai minando as bases da nossa vida espiritual, da nossa relação com Deus, da nossa relação com os irmãos, com a gente mesmo e nos destrói. De forma silenciosa, com tantas ilusões, o pecado desfigura nós, desfigura a sociedade. Esse ano, a campanha da fraternidade nos ajuda a meditar sobre a fome, como a fome desfigura também, fruto do pecado do egoísmo, do acúmulo de tanto nas mãos de tão poucos e tantos que passam fome ainda hoje.
E na medida que o pecado nos desfigura, a presença de Deus, o amor, a graça e o poder da ressurreição de Cristo querem nos transfigurar. Eles querem transformar a nossa figura humana numa figura divina. A luz, o brilho, a glória de Deus que quer se manifestar no nosso olhar, no nosso sorriso, nas nossas relações. Que essa quaresma seja esse tempo de transformação. Que você não se deixe mais desfigurar pelo pecado, mas que você seja transfigurado pelo poder de Deus. E o segredo para que essa transfiguração aconteça dentro de nós, o próprio Evangelho nos diz, da nuvem, a nuvem luminosa que nos remete lá ao Antigo Testamento, que enquanto o povo caminhava no deserto, uma nuvem os acompanhava. E essa nuvem que lá era um sinal da presença de Deus. E dessa nuvem surge uma voz. Este é o meu filho, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Se nós queremos ser transfigurados, nós precisamos escutar Jesus, escutar a sua palavra. Assim como nós fazemos todos os dias aqui no Evangelho e colocando em prática. Quando nós escutarmos Jesus, quando nós vivemos aquilo que Jesus nos diz, pouco a pouco a nossa vida vai sendo transfigurada e nós vencemos aquilo que o pecado quer destruir e desfigurar dentro de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você neste domingo, sobre a sua família, sobre o seu caminho de transfiguração nessa quaresma. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.